A nossa prece de abertura. Capítulo 25. Buscai e achareis. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Item 9. Não vos afadigueis por possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentá-lo. E o item 10. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa, até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudir ao sairdes dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Mateus, capítulo 10, versículos 9 a 15. Após essa leitura, possamos assim, juntos, unidos pelo pensamento e sentimento, agradecer a Deus a oportunidade de aqui estarmos e que possamos assim, com gratidão em nossos corações, agradecer todo o preparo da espiritualidade maior que se preparou para receber cada um de nós. Que possamos assim, Senhor, fazer a nossa parte e que a Tua luz possa envolver o nosso irmão Cláudio Amorim, que se preparou para compartilhar conosco o tema acordado, estabelecido, que irá saciar a nossa fome e a nossa sede espiritual. Se conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Passando então a palavra para o nosso irmão Cláudio. Boa tarde. Boa tarde. Que Jesus nos abençoe. Com alegria estamos aqui mais uma vez. Já com um convite para falar sobre esse trecho do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, e o trecho referido não são os sãos ou os que gozam de saúde que precisam de médico. Então vamos recapitular do que é que nós estamos falando, apesar de eu saber que o capítulo é uma temática que já vem sendo abordada. O capítulo Não Ponhais a Candeia Debaixo do Alqueire diz respeito a uma fala de Jesus sobre a necessidade de nós levarmos o esclarecimento. Por isso a candeia é símbolo da luz, é símbolo da clareza, né? A lamparina. O que é o alqueire? O alqueire é uma espécie de um cesto, de um recipiente que serve de medida. Esse alqueire é também uma medida, por exemplo, de uma quantidade de grãos. Então o que Jesus está dizendo é que ninguém vai acender a lamparina e colocar em cima alguma coisa que cubra a luz da lamparina. Ele diz, por exemplo, numa casa você vai colocar onde? No lugar mais alto, para a luz poder se espalhar, né? Para a luz cumprir o seu papel, ter o seu efeito. Então, é disso que trata o capítulo, da necessidade de nós levarmos o esclarecimento, no caso, que as palavras de Jesus nos proporcionem, por extensão, que a doutrina espírita nos proporciona, e também na necessidade de nós não nos escondermos, de nós deixarmos os nossos talentos à disposição do Divino Mestre, à disposição dos bons espíritos, aqueles que são guiados pelos princípios nobres e de evolução da humanidade. Então é disso que trata o capítulo.
esse trecho, não são os santos que precisam de médico, faz a referência a uma outra passagem das lições de Jesus entre nós, e nesse caso a interpretação que tem no Evangelho diz respeito à mediunidade, diz respeito ao esclarecimento proporcionado pela via da mediunidade. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Vale a pena então lembrar que Jesus era às vezes recriminado por aqueles religiosos mais, vamos dizer, fanáticos, por aqueles religiosos assim mais ortodoxos, como a gente diz, mais apegados frequentemente à letra do que à essência da religião. Jesus era condenado porque supostamente ele andava com pessoas de má vida. Uma das características das deformações religiosas de todos os tempos na história da humanidade é tentar fazer essa separação muito ligeira, essa separação muito superficial de quem presta e de quem não presta, de quem vai ser condenado e quem vai ser salvo, de quem tem direitos e de quem não tem direitos, de quem é santificado e de quem é endemoniado. Então nós criamos essa antítese, nós criamos esse maniqueísmo, como se diz, entre bem e mal, e saímos classificando as pessoas. Ao falar disso, algumas vezes eu me lembro, faz tempo que eu me lembrei disso agora, de uma passagem muito interessante, num livro de sabedoria, que diz o seguinte: numa classe de alunos, a professora, crianças, né? Você sabe, as crianças sempre muito vivazes, quando a gente não suprime a vivacidade delas. Então, as crianças muito vivazes na sala de aula, a professora foi falar sobre o bem e o mal, e foi falar sobre ser bom e ser mal como característica. E aí perguntou às crianças assim: vamos supor que as crianças boas aqui na sala fossem pintadas de verde, e as crianças más fossem pintadas de roxo. E aí começou a perguntar para as crianças de que cor elas seriam. E aí pergunta a primeira criança, né, verde, a outra lá adiante, se eu seria verde, aí o outro assim muito emburrado e tal, se eu seria roxo. E ficou nesse negócio de verde e roxo, a maioria querendo ser bom, naturalmente, querendo ser verde, e uma menininha ficou quieta até o fim da pergunta, ela foi a última a ser perguntada, e a professora perguntou: e você, ficou quietinha até agora? Se os bons fossem verdes e os maus pintados de roxo, de que cor você seria? Disse a professora: ia ser toda listradinha. Ia ser listrada de roxo e verde. Então essa menina teve a percepção das coisas. Então, a gente deve ligar logo o desconfiômetro quando uma religião, uma doutrina, ou dentro da nossa própria institucionalidade espírita, alguém quiser começar a fazer essa separação muito rigorosa de quem é bom, de quem é mau, de quem presta, de quem não presta, de quem tem boa vida, de quem é pessoa de má vida, e assim sucessivamente. Isso não significa que nós vamos estancar o nosso discernimento, ou seja, que nós vamos deixar de ajuizar sobre a conduta ruim e a conduta boa das pessoas, ao contrário. Agora, nós não podemos fazer julgamentos precipitados, inclusive por causa do credo ou do não credo das pessoas. Pois assim, então, eu vou dizer que eu não vou andar na casa de pessoas que são materialistas, né? Tenho um excelente amigo, hoje um casal de amigos com um filhinho lindo, bem mais jovem do que nós, que são excelentes amigos, e ele é materialista. Materialista, eu quero dizer, filosoficamente materialista. Acredito que para além dessa matéria aqui não existe nada de substancial, e uma vez terminada a vida do corpo, terminou. Esse rapaz foi meu aluno já tem algum tempo, e como ele é muito versado em estudos de muitas coisas, uma figura inteligentíssima, então ocorre de vez em quando que eu estou precisando de dados para fazer algum seminário espírita, e ele me ajuda com os dados, sabendo que o seminário é espírita. E assim nós nos respeitamos, ele na minha crença e eu na falta de crença, ou na crença específica dele em ser materialista. E somos excelentes amigos e tem um respeito muito grande entre nós, e admiração, inclusive, mútua. Então, assim, há o outro porque você assiste na internet o sujeito que é pastor protestante,
Se eu achar que o pastor protestante tem coisas interessantes a me dizer, eu vou assistir o pastor protestante. Nós estávamos conversando ali agora há pouco, né? Embora hoje a gente fique transmitindo para a internet, a gente não sabe onde vai parar isso, mas aqui no NEPOM especificamente eu me sinto perfeitamente acolhido. Estava conversando hoje, comentando isso com o Paulo, né? Me sinto perfeitamente acolhido e num ambiente muito fraterno. E assim, se aqui no NEPOM, né, os organizadores, a direção da casa tem me convidado há tanto tempo, é porque acho que as nossas palestras de algum modo têm algo a acrescentar. E eu estava explicando ali agora há pouco. Se vocês acham que as nossas palestras têm algo a acrescentar, uma das razões é que desde 15, 16, 17 anos de idade, eu leio livros espíritas, estudo obras espíritas, mas eu leio livro de budismo e zen budismo, já li muito livro da antroposófica, já li teosofia e psicologia analítica, e livro de sacerdote católico. Essa história que eu contei da menina na estradinha é do livro de um sacerdote católico. Chama-se O Canto do Pássaro, um belíssimo livro de pequenas histórias. Ele está em edição, sempre está sendo vendido, as edições se renovam. O Canto do Pássaro. Então, assim, uma das razões, no nosso caso, no meu caso específico, de ter, digamos assim, um conteúdo que as pessoas gostam, que pode ser de algum modo ilustrativo, esclarecedor, instigante, é o fato de não ficar preso, como se diz às vezes na gíria bitolado, a uma determinada forma de pensar. A doutrina espírita é um manancial imenso de sabedoria, mas é preciso nós tomarmos cuidado. Tem um capítulo lá no Evangelho que diz assim: fora da caridade não há salvação. E tem uma seção nesse capítulo que Kardec diz: não é fora da verdade não há salvação. Porque qual a doutrina que poderia se arrogar a característica de ter toda a verdade? Ele diz: o Espiritismo não pretende isso. Até porque a secção da verdade, a parcela de verdade que nós estamos aptos a apreender e a compreender e a perceber em cada momento da nossa história pessoal, espiritual e da nossa história coletiva, essa verdade vai variando. Então, o que nós dizemos que é verdade hoje vai ser uma meia verdade amanhã. E amanhã nós vamos ter acesso ao entendimento das coisas muito mais abrangente do que nós temos hoje. E uma parcela desse entendimento nós podemos encontrar, ou nós podemos interpretar de uma maneira melhor, às vezes lendo até numa doutrina que não é exatamente aquela doutrina que nós professamos no nosso dia a dia, na nossa institucionalidade. Então esse é um ponto importante. Isso tudo, quer dizer, foi a partir dessa ideia de que nós ficamos segmentando quem tem a salvação, quem não tem a salvação, quem sabe mais, quem sabe menos. Nós não estamos numa competição doutrinária para saber quem sabe mais e quem sabe menos. Cada um de nós, seres humanos encarnados, nós que temos boa vontade, e eu acredito, presumo e tenho a convicção de que todos nós aqui, e me incluo, temos boa vontade. Nós que temos a boa vontade, o desejo sincero, e desejo é uma palavra bonita. Muitas vezes a gente acha que desejo é uma palavra feia. Desejo é uma palavra bonita, porque sem desejo não se vive para coisa nenhuma. Então, nós que temos o desejo sincero de crescer, nós estamos procurando o melhor, abraçando tarefas, estudos, a convivência no campo doutrinário que nos parece o mais apropriado e que a nós nos atende e que talvez não atenda da mesma maneira uma outra pessoa com outras características psicológicas, emocionais, com outra história familiar, e essa pessoa vai ser atendida uma outra doutrina, num outro campo de trabalho, num outro campo de relação, de uma outra forma. E se todo mundo estiver trabalhando do bem, querendo o bem, o que Kardec diz? A religião boa é aquela que te faz uma pessoa melhor. Kardec, inclusive, ele tinha uma coisa muito curiosa, que ele dizia assim: tem judeu espírita, tem muçulmano espírita. Hoje a gente nem imagina falar uma coisa dessa, está nos livros de Kardec. Ele diz assim: olha, tem diferenças na forma de adorar, mas as crenças fundamentais não variam tanto, né? Então esse é um ponto, principalmente quando nós lidamos com a questão da mediunidade, na qual nós vamos adentrar com mais detalhes a partir de agora, porque até mesmo os espíritos que se comunicam conosco não são necessariamente espíritas.
Em determinado momento, até de volta explicou isso numa palestra, disse, olha, se você observar o Evangelho segundo o Espiritismo, você tem espíritos ali que são espíritos católicos, que na última encarnação foram católicos fervorosos, foram sacerdotes, por exemplo, Lamennais e outros, né? Então, assim, espíritos que são inclusive tidos como santos de igreja, da igreja, porque tiveram um papel relevante dentro da própria igreja ou em relação à igreja, interpretar face àquela linguagem específica do espírito que está se comunicando. Uma vez falando sobre determinado livro espírita no seminário, alguém perguntou assim, Cláudio, você está querendo dizer então, até no clima já meio, você está dizendo então que esse livro aí é a opinião do espírito? Eu disse, claro, esse livro aí é o entendimento de um determinado espírito e digo mais, de acordo com as possibilidades de captação mediúnica de determinado médium em determinado momento da sua história. É isso que é a obra mediúnica. A obra mediúnica é o esforço de um ou mais desencarnados em nos trazer algo de bom, estou supondo que o esforço seja trazer algo de bom, por intermédio de outro ente, no caso encarnado, igualmente imperfeito, que vai, através dessa faculdade que nós chamamos de psicografia, traduzir aquilo que o encarnado ou os desencarnados têm a nos dizer. Então, a mediunidade é um fenômeno que também passa pelas nossas crenças, pela nossa história espiritual dentro de determinadas crenças, tanto da parte dos médiuns encarnados, quanto da parte dos espíritos desencarnados, que nos proporcionam a origem, no caso, que são a origem. Bom, e por que essa história de não são os que gozam de saúde que precisam de médico? Então a gente começou dizendo que Jesus muitas vezes era condenado pelo fato de conviver com pessoas supostamente de má vida. E nesse sentido aí, a gente deve dizer que Jesus era atrevido mesmo, bastante. Em várias passagens do Evangelho você percebe isso. Jesus diz que queria fazer a refeição na casa de um cobrador de impostos. Olha, cobrador de imposto hoje já não é visto com tão bons olhos. Mas naquela época, naquele contexto lá de Jesus, era um horror. Por quê? Porque o cobrador de impostos era um nativo da região que estava trabalhando para o regime colonizador romano. Então era uma posição muito indigna aos olhos dos outros nativos da região. Quer dizer, tinha os nativos da região que estavam nas altas hierarquias do templo, especificamente em Jerusalém, no caso, pintando e bordando, enganando o povo, fazendo negócio no templo e tal. Esses eram vistos como pessoas de boa vida, de uma vida boa. Agora, a pessoa de má vida era aquele que cobrava imposto para o invasor, para o colonizador. Aí Jesus diz que quer fazer a refeição na casa de um cobrador de impostos. Aí existe relato de Jesus, durante uma das viagens, os discípulos se afastam e ele vai conversar com uma mulher samaritana na beira do poço. Tem vários problemas aí, tem várias, como a gente diria, tem vários aspectos, até várias camadas de problema. Primeiro, os samaritanos eram execrados pelos judeus de Jerusalém como apóstata. O que é um apóstata? É alguém que desqualificou, que renegou as bases de uma determinada doutrina. Então isso era um problemão. Eu estava conversando com uma pessoa de um grupo étnico e geograficamente estabelecido que era rejeitado, que era desprezado pelos judeus de Jerusalém. Isso é um ponto. Segundo, Jesus, um homem sozinho conversando com uma mulher. E olha o papo de Jesus com essa mulher. Se a gente atualizar, na verdade, o que aquela mulher está dizendo para Jesus é o seguinte: Senhor, eu não sou digna de estar conversando com o Senhor aqui, eu já tive vários homens. E com nenhum deles me casei. Que é uma coisa assombrosa para a época. A mulher conversar isso com um homem que ela não conhece. E esse desconhecido chamado Jesus entreter essa conversa com a maior naturalidade.
Ele simplesmente não fez caso dessa informação que ele recebeu. Então esse é um outro momento também que Jesus... Tem um episódio de Jesus curando o servo de um centurião, que eu não sei exatamente nas patentes das nossas forças armadas hoje, mas dependendo ali da função que ocupava, o centurião seria talvez como alguma coisa, no mínimo como um coronel, um tenente-coronel de forças armadas, mas ele era um tenente-coronel de uma força invasora. Não obstante, Jesus promove a cura de um dos seus servos que era muito querido. Então Jesus não se incomodava muito do que os judeus iam pensar sobre ele, do que os religiosos A, B ou C iam pensar sobre ele. Ele se importava em fazer o bem, ele se importava em trazer o esclarecimento às pessoas de boa vontade que desejavam o esclarecimento. Indistintamente, fosse qual fosse a posição que cada uma dessas pessoas ocupasse na escala social. E é essa mensagem, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Primeiro assim, como que nós vamos julgar, como que nós vamos estabelecer quem goza de saúde ou quem não goza de saúde? Tem um ditado que diz assim, que olhando de perto mesmo, bem de perto, ninguém é normal. Nenhum de nós. Todo mundo é bem problemático, de meio para cima. Mas todos nós somos problemáticos. Então já começa aí o problema. Mas, especificamente, essa passagem do Evangelho discute uma questão bem interessante, que é assim: por que a mediunidade, aí eu vou entrar na discussão específica lá dessa passagem do Evangelho, por que é que a mediunidade às vezes é concedida a pessoas que nós acreditamos indignas de exercer a faculdade mediúnica? Kardec dá uma resposta inteligentíssima, como em geral são as respostas de Kardec. Kardec diz o seguinte: uma das questões aí a se fazer, uma das perguntas a se fazer é: qual seria o limite da dignidade ou da indignidade? Eu vou botar uma escala de 100% indigno até 100% digno. Qual o limite dessa escala aqui que eu vou conceder a mediunidade? Ou o direito de exercê-la? Porque olha só, o 100% digno, acho que nem precisa da mediunidade para mais nada, já está totalmente esclarecido, já deve estar inclusive em outro planeta que não é a Terra. Agora, do 100% para baixo, quando que eu vou deixar de estabelecer de conceder a mediunidade ou o direito de exercê-la? 83%? 72,8%? 90,20%? Não tem uma medida estrita, não tem uma fronteira definida. E o que Kardec diz, além disso, é que a mediunidade é algo como uma faculdade orgânica. Em vários pontos dos livros de Kardec, nós nos deparamos com essa expressão enigmática, de certa forma, que a mediunidade é uma faculdade orgânica. E agora as ciências estão fazendo alguns estudos para verificar se os fenômenos psíquicos, ou melhor, essa capacidade especial para os fenômenos psíquicos tem alguma origem ou alguma influência familiar. Na internet esses dias anda circulando alguma coisa, tem inclusive uma reportagem da Deutsche Welle, em português. A Deutsche Welle é a empresa DW, desde WW, tá? Pode procurar lá sobre mediunidade. Essa eu ainda não tive, não parei para assistir, mas outras discussões eu tenho acompanhado, né? Tem médicos brasileiros, espíritas ou não, que têm se debruçado um pouco sobre essa questão. Quais são as determinantes, eventuais determinantes familiares, inclusive, em relação aos fenômenos mediúnicos. Faculdade orgânica, aí nós já ficamos sem saber. Será que tem alguma coisa até a ver com o que nós conhecemos da genética? Não sabemos ainda. Mas olha só, esse orgânico não é apenas o orgânico desse organismo que nós
pesquisamos por intermédio dos instrumentos da nossa medicina. Nós temos que lembrar que, para nós espíritas, organismo quer dizer corpo físico e perispírito. Perispírito, que é esse corpo que não morre com a morte do corpo físico e que já estava vivo antes do corpo físico. Tá? Então, esse conceito de perispírito nos ajuda a decifrar uma parte do enigma. A faculdade mediúnica, ela pode ser, de algum modo, uma faculdade trazida, por assim dizer, no perispírito, e que, ao longo da encarnação, impacta o funcionamento do corpo físico. Porque a mediunidade precisa de algum tipo, uma linguagem moderna, precisa de algum tipo de interface com o cérebro. Porque, olha só, se a médium ou o médium está escrevendo com a mão, esse movimento muscular só pode ser promovido por intermédio de sinais elétricos que, de algum modo, procedem do cérebro. Em princípio é isso. De modo que o fenômeno psíquico de assimilação da mensagem dos espíritos, que necessariamente, pelo que dizem os estudiosos da mediunidade, desencarnados e encarnados, passa pelo perispírito, tem que, de algum modo, ter uma interface no cérebro. A pergunta é, será que algumas pessoas têm faculdades mais específicas nessa linha que facilitam essa interface ou não? A resposta é, por enquanto, nós estamos tateando aí, procurando aprender sobre esse assunto. Isso tudo para dizer que a faculdade mediúnica não tem necessariamente nada que ver com a nossa condição moral. E até certo ponto, eu vou tentar esclarecer até que ponto, não tem que ver também com a nossa capacidade intelectual. Então vamos lá, porque essa outra afirmativa é meio estranha. Não tem nada que ver com a nossa capacidade intelectual. Quer dizer que uma pessoa dotada de mediunidade, mas dotada de zero intelectualidade, ela pode psicografar, por exemplo, um tratado de física moderna, física quântica, física relativística? Não é bem assim. Quando eu digo não tem nada a ver com a nossa intelectualidade, presta atenção, com a nossa escolaridade nesta encarnação. Tem pouco a ver. Mas o espírito que não é dotado de determinadas capacidades adquiridas ao longo das encarnações, não terá condições de servir de um bom instrumento a uma mensagem complexa, sofisticada, elaborada, seja no campo literário, artístico, filosófico ou científico. Essa capacidade precisa de algum modo já estar no espírito. Então também não é assim de qualquer jeito. Qualquer um pode ser médium e transmitir qualquer coisa. Não. A mediunidade não faz distinção de classe social, não faz distinção de escolaridade formal, não faz distinção dos livros que você lê até certo ponto. E quando eu falo até certo ponto é porque a mediunidade tem nuances. Nuances quer dizer, tem médiuns cuja mediunidade é mais automática e que, portanto, se vincula mais diretamente aos seus substratos psíquicos de profundidade que são trazidos de outras vidas. Que ele consegue, de algum modo, exprimir no contato com os espíritos, aqui e agora nesse corpo físico. Mas acontece que aí também há gradações, porque há muitos médiuns cuja mediunidade não é automática, tende muito mais ao intuitivo ou inspiracional. E nesse caso, a influência dos espíritos se dá menos por um impacto direto sobre o aparelho psicomotor e muito mais por uma assimilação do pensamento que a médium ou o médium traduzirá à sua maneira. Não é polêmica, uma constatação de alguém que já estudou ao longo da vida algumas dezenas ou talvez centenas de livros espíritas. Vamos lá. Caso de Além Túmulo. São vários poetas brasileiros desencarnados, com diferenças de estilo que já foram objeto de estudos acadêmicos diversos.
para tentar decifrar o que está acontecendo ali. Como é que um homem que teve uma escolaridade muito pouca, nesta encarnação, numa época que não tinha nem sonho de internet, vivendo em cidade que não tinha biblioteca, sem biblioteca em casa, de pais de uma intelectualidade formal, escolar, muito modesta. Então, como é que esse indivíduo, sei lá, não lembro exatamente, mas digamos com 20 e poucos anos, 30 anos, psicografa um livro com essa diversidade estilística? Ele teria imitado o estilo desses poetas todos? Chico Xavier psicografando André Luiz é um estilo. Chico Xavier psicografando Castro Alves é outro estilo. Chico Xavier psicografando Humberto de Campos é outro estilo. Aí nós vamos para outro médium talvez tão conhecido quanto Chico Xavier, que é Divaldo Franco. Divaldo Franco psicografando João de Ângeles é um estilo, Divaldo Franco psicografando Bezerra é meio parecido, Divaldo Franco psicografando Espírito X, Y, Z, você vê que tem uma semelhança estilística. Isso quer dizer que a mediunidade é fraudulenta? De jeito nenhum. No caso, por exemplo, Manuel Filomeno Miranda, etc. Isso quer dizer que são manifestações diferentes de mediunidade. Tanto a mediunidade mais automática quanto a mediunidade mais intuitiva podem se prestar a falsificações. Falsificações quer dizer espíritos farsantes que se fazem passar por outros espíritos, ou então que dão mensagens insidiosas disfarçadas de mensagens boas. E não significa também que a mediunidade de determinado médium, por mais aquilatado que seja, permaneça uniforme ao longo da vida. Você pode ter flutuações, inclusive em função de saúde ou doença, em função de questões psíquicas do próprio médium, em questões anímicas do próprio médium, e assim sucessivamente. Então veja, cada trabalho mediúnico é um trabalho mediúnico. Deve ser olhado no conjunto da obra, sim, mas também deve ser olhado como obra individual, sujeita sempre ao mesmo escrutínio crítico de todas e quaisquer obras escritas. Qualquer uma, de qualquer médium. E eu aqui estou fazendo referência ao livro dos médiuns. Kardec pergunta: qual o médium que jamais estaria sujeito a uma mistificação? Resposta dos espíritos: esse seria o médium que teria atingido a perfeição das suas faculdades, mas ele não existe no planeta Terra. É livro dos médiuns isso, é só estudar, para nós não sairmos aí achando também que tudo que é mediúnico é bom. Tem livro que é mediúnico, ou que se diz mediúnico, que é uma bomba. Da mesma forma que tem livro que não é mediúnico, que foi escrito pelo materialista. O materialista acha que não é mediúnico. Inclusive tem isso. Materialistas muito inspirados que já escreveram belos livros, e o livro é mediúnico também. Então, 100% mediúnico, 0% mediúnico, 10% mediúnico. Sempre que nós nos dispomos a produzir uma obra de qualquer natureza, nós nos vinculamos psiquicamente a espíritos interessados em produzir obras de determinada natureza. E aí é outro ponto que eu gostaria de destacar. Veja, quando nós falamos de mediunidade também, é preciso tomar cuidado para nós não nos referimos à mediunidade apenas como uma faculdade mais ostensiva, mais visível. Tradicionalmente a psicografia e a psicofonia. Porque nós somos médiums por diferentes vias e de diferentes formas, frequentemente sem nos darmos conta disso. Eu não vou lembrar agora qual dos livros da série de André Luiz, mas eu me lembro bem que um dos livros, o espírito que orientava André Luiz e ele acompanham um atendimento a uma pessoa, a um acidente, me parece, e esse atendimento era feito por uma ambulância. E ia um médico na ambulância. E esse médico era atendido por um espírito benevolente que o inspirava a fim de fazer o melhor pelos pacientes. Claro, junto com as competências do médico. E aí André Luiz pergunta assim: ele é espírita? A resposta do espírito orientador de André Luiz é: o que importa? Ele é um médico diligente no seu trabalho, estudioso que tem interesse em fazer o bem. Então, ele está apto à assistência dos bons espíritos. Ponto. Se ele é materialista, se ele é protestante, se ele é espírita, se ele é budista, se ele é católico, vai fazer diferença.
Então a mediunidade vai se manifestar de muitas formas. E nós podemos ser instrumento de esclarecimento das formas mais inesperadas. Agora, se não são os sãos, ou os que gozam de saúde, que precisam de médico, se nós temos a capacidade de sermos instrumento de esclarecimento, de consolo, de encorajamento ao nosso próximo, isso implica para nós em uma responsabilidade. A responsabilidade que consiste em, tanto quanto possível, estarmos sempre preparados. Estarmos sempre preparados é cultivarmos pensamentos retos, atitudes retas, termos as nossas intenções sempre dirigidas ao bem, educarmos os nossos desejos, que de certa forma é aquilo que Kardec chama de paixões. Aí Kardec pergunta para os espíritos: quer dizer então que nós devemos suprimir as paixões? Não! As paixões precisam ser disciplinadas como o cavalo, que é colocado a serviço, que ele tem uma força específica, mas é colocado a serviço quando é disciplinado. Então, a disciplina da mente e a disciplina dos afetos são o nosso compromisso com a mediunidade. Porque é também por intermédio dessa disciplina que nós seremos instrumentos aptos no momento que a necessidade chegar. Qual é o momento em que a necessidade vai chegar? A resposta é: não sabemos. Pode ser um telefonema inesperado no meio da noite, pode ser um encontro com uma pessoa que nós não vimos há muito tempo, que por acaso a gente encontra na rua e que vai solicitar algum tipo de ajuda, algum tipo de aconselhamento. Pode ser encontrar com alguém aqui no centro, pode ser até no momento de nós calarmos inicialmente diante de uma agressão sofrida, para depois entretermos um diálogo construtivo com alguém. Nós precisamos estar preparados. Então, estar preparado frequentemente é não sermos reativos à provocação que chega. E às vezes a provocação chega como aquele teste inicial. Vamos ver se ele agora ou ela, nesse momento, está apto a ajudar. Aí vem a provocação. Se eu já respondo a provocação de uma maneira negativa, eu não estou apto a ajudar naquele momento. Aí os espíritos vão precisar procurar outra pessoa que esteja apta a ajudar. Se eu consigo diluir a provocação, permanecer em equilíbrio, aí às vezes na sequência vem a chance de esclarecer, vem a chance de ajudar. Essa ajuda pode ser fácil. Ah, Cláudio, mas eu não sou passista. Todo mundo é passista em potencial. Agora, se eu ando com a minha psicosfera carregada, se eu ando com a minha aura carregada, se eu ando num estado de permanente desprezo em relação à humanidade, se eu ando num estado de um pessimismo mórbido e tal, aí eu não sou passista. Se eu ando sempre com o meu corpo sobrecarregado pelos excessos da alimentação pesada, sinto muito, mas eu não sou passista. Se eu ando a semana inteira com o meu corpo exudando vapores alcoólicos, eu não sou passista. Veja, na falta de instrumentos melhores, Deus às vezes dá um jeito e usa o instrumento que tem. Tá? Então, assim, não quer dizer que não dê para usar, mas não é o ideal. Tá? Eu gosto um pouco de trabalhar com as coisas assim, principalmente coisas mais miúdas assim, de eletrônica e tal. Não tem nada mais prazeroso e nada mais produtivo do que você ter a ferramenta certa para cada serviço. Na verdade, quem gosta de consertar coisa, de ferramenta e tal, sabe disso. Você tem o instrumento certo para cada objetivo. Assim também na área da mediunidade. Os espíritos, claro que eles querem o instrumento certo para cada objetivo. Se eu quero obter determinado timbre, tem que ser com violino, não pode ser com oboé. Se eu quero determinado timbre, tem que ser com violão, não é com a guitarra elétrica.
Então os espíritos assim também em relação à nossa mediunidade. E cada um de nós tem o seu jeito, cada um de nós tem os seus talentos, né? Eu suspeito, para mim, tenho quase certeza absoluta que, por exemplo, tem médium culinário. Tem pessoas que têm uma capacidade de... O casal da minha família tinha um auxiliar que ela cozinhava, parecia que era quase um transe. Uma vez eu disse ao meu pai disse, como é aí a receita fulano? Quanto é que você coloca? Você coloca aqui, a gente faz assim, coloca aqui um pouco disso aqui, faz um pouco disso aqui, faz um pouco da... É assim simples. E faz. Então quando a gente fala da mediunidade, a mediunidade está muito vinculada também a essa espontaneidade da alma na expressão dos seus talentos. Pode ser o talento da fala, do aconselhamento, pode ser uma fala pública, pode ser uma fala individual. Tem gente que não tem vocação mesmo, nem desejo de falar publicamente. É normal, gente. Mas para uma conversa de pé no ouvido é fantástico. Aquela pessoa sábia, discreta, que tem elementos para apresentar calma, no momento que às vezes a gente não está tão calmo. Isso é ótimo, né? Aí tem outras pessoas que já não têm assim uma capacidade relacional tão grande e tal, mas se exprimem pela escrita. E assim sucessivamente, cada um com os seus talentos. Então, nessa ideia de que não são os que gostam de saúde que precisam de médico, primeiro vai ser meio complicado a gente julgar quem é que está com saúde e quem não está, né? Segundo, a gente precisa estar sempre preparado, então a gente vai estar sempre naquele processo de autoconhecimento, de autoaprimoramento. E aí eu acho que é importante também nós lembrarmos com Jesus e com o Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus fala assim, as pessoas de boa vontade, porque essa ideia também, não são os que precisam de médico. Então eu vou sair igual um doido por aí, querendo ajudar todo mundo na marra. A pessoa que não quer crescer, mas ela tem que crescer. Tem que crescer porque eu decretei que ela tem que crescer. Ainda uma vez eu vi uma narrativa de Divaldo, ou foi algo escrito sobre ele, já não lembro bem, que diz o seguinte: chegou uma senhora, como Divaldo ficava atendendo pessoas até muito tarde da noite, lá na Mansão do Caminho, ou era ainda no Caminho da Redenção, lá na calçada, não sei, já era tarde, hora avançada, muitas pessoas ainda por atender, e chegou uma senhora lá dizendo que queria se matar. Eu quero me matar. E Divaldo, então, naturalmente, ficou assombrado com aquilo, e quando a pessoa chega para você e diz que quer se matar, imediatamente você acha que você é responsável pela vida dela, que é um equívoco, hein? Porque tem uma parcela no livre-arbítrio dela, dos obsessores que estão enchendo a paciência dela, das pessoas que conviveram com ela até então e não souberam, enfim, manejar a situação e não auxiliar. Tem uma série de fatores, mas a gente já começa logo a achar que a gente é responsável por aquela vida, totalmente responsável por aquela vida, e ninguém é. Aí, Divaldo disse, não, a senhora não pode se matar, isso aqui e tal, e foi tentando doutrinar ela, mas eu quero me matar. Aí vai, nisso já estava 40 minutos e o povo lá fora esperando. Então disse que Joana de Ângelo apareceu, eu sou Divaldo, o que está acontecendo? Mentalmente, né? E ele mentalmente com Joana, a senhora não vê, essa senhora aqui está querendo se matar e eu não posso permitir. Aí Joana falou para ele assim, Divaldo, se ela quiser mesmo se matar, Deus permite? Disse, algumas pessoas se matam, então Deus permite. Quem é o senhor para dizer que não pode permitir? Aí Divaldo, já bem agoniado com a situação, também perdeu a estribeira. Disse, pô, já que a senhora não quer se matar, não tem jeito. Ah, então o senhor está dizendo que é para eu me matar? Ela estava querendo alguém que dissesse a ela que ela podia se matar. No fundo, era um pouco isso. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que nós não somos obrigados nem responsáveis por fazer a conversão de todas as almas da humanidade. Nós não podemos simplesmente ser responsáveis e fechar os olhos às necessidades de esclarecimento de ajuda. Mas nós não podemos também achar que agora nós vamos sair por aí, né? Alguém disse lá numa sessão com o Chico Xavier, aplique o Evangelho com força. O indivíduo pegou a Bíblia e meteu na cabeça dele. Aplicou o Evangelho com força.
A gente vai sair por aí com um Novo Testamento bem pesado, e nós normalmente não nos pautamos no Antigo, mas no Novo, nós espíritas, nós vamos sair por aí com o Novo Testamento bem pesado, aplicando com força. Não vai se converter, não, peraí, que eu dou um jeito que você se converte. Não funciona dessa forma. Você não vai passar 10, 20 anos apanhando do sujeito, que ocorre ser seu marido, por exemplo, ou então aqueles namorados que nunca casam, e dizer assim, mas é porque eu vim com a missão de melhorá-lo. E se você for parar no necrotério, ele tomou um burro no meio da cara e teve um traumatismo craniano, você vai consertar ele no necrotério? Não vai. Ele vai continuar torto e provavelmente vai arrumar outra mulher para bater. Então essa história, eu vim com a missão de consertar e tal. O filho está aprontando a doidada, 20 anos está dentro de casa aprontando, 30 anos está dentro de casa aprontando, 40 anos está dentro de casa aprontando. Oh, meu filho, mas eu vim com a missão de melhorar. O casal lá na Inglaterra entrou na justiça para tirar o filho de dentro de casa. O cara tinha 40 anos, não queria sair de dentro de casa. Aí os pais entraram na justiça, esse sujeito não aguenta mais esse sujeito aqui. Aí o juiz deu ganho de causa, botaram para fora. Pô, vai fazer o quê? O sujeito não quer evoluir, fica enchendo o saco na idade madura dos pais, que os pais estão querendo levar uma outra vida, fazer outras coisas, aproveitar de outra maneira, negativo. Vai viver sua vida, te vira. 40 anos. Não pode, tá bom? Então eu queria deixar esse recado para a gente não confundir as coisas. Não são os que são os que gostam de saúde e precisam de médico, mas é que tem doente que não quer melhorar. Tem doente que não quer melhorar. O médico prescreve uma dieta que não é nem esse rigor todo, não faz nada da dieta. Prescreve o remédio acertado para aquele cara, também não quer tomar o remédio. E aí você vai fazer o quê? Não é igual cachorro que a gente enfia o remédio goela abaixo. Vem cá, cachorro, e aí dá o remédio. Não funciona assim, o jeito não é dessa forma. Então a gente não pode, a gente não está nessa obrigação de sair curando as mazelas de todo mundo, porque não são os que precisam de médico. O que a gente não pode ter é preconceito. A gente não pode ter discriminação. Essa pessoa é homoafetiva, essa pessoa é transexual, mas aí é um pecado porque estava escrito não sei aonde e tal, então eu não vou atender essa pessoa. Aí não é discriminação, a pessoa está em sofrimento. Principalmente na nossa sociedade, há um sofrimento especial, específico das pessoas transexuais. Sofrem muito, são muito maltratadas, terrivelmente maltratadas, pela família, a começar pelas famílias. Aí eu não vou atender essas pessoas, porque essa pessoa deve ser uma condenação de Deus aí e tal, eu não vou atender. Aí é uma loucura. Aí é um desatino total. Então, nesse sentido, não são os que precisam de médico. As pessoas que estão em situação de vulnerabilidade diante dos preconceitos sociais são aquelas que precisam do nosso carinho, do nosso amparo, do nosso acolhimento. Esses são os que não gozam de saúde, que em certo sentido, eu não estou dizendo que são doentes, eu estou dizendo que socialmente estão numa condição de sofrimento específico e adicional em relação às pessoas ditas normais. Aí sim, mas as pessoas ditas normais ou não, que não querem aprender, que não querem crescer, depois que passou aquele tempo da responsabilidade moral e legal, quando as pessoas são jovens, nossos filhos, sobrinhos, estudantes, etc., nós não podemos mais nos responsabilizar por elas, principalmente se elas não quiserem crescer. Estejamos sempre preparados, tenhamos consciência de que a mediunidade não é apenas a especificidade da psicografia ou da psicofonia, e saibamos dosar a nossa vontade de auxiliar para que ela não acabe se voltando contra nós mesmos, mas seja sempre um instrumento de efetiva ajuda para o nosso próximo. Deus nos abençoe. Obrigado. Oi. Essa preocupação atual da ciência, buscando estudar a mediunidade, ligando a grau de parentesco, Sim. não tem uma certa isonomia com os estudos da religião de matriz africana, que liga muito com a ancestralidade? Eles não estão nos caminhos
É muito interessante. Eu não tinha pensado sobre isso, mas vou refletir sobre isso. Porque, de fato, as religiões de matriz africana, as diversas culturas dos diversos povos africanos, é bom você levantar esse assunto, que a gente fala assim, África. Gente, tem dezenas, centenas de Áfricas. A África é um continente imenso, com diversas etnias, né? Assim, quando a gente fala em Europa, a gente diz logo Itália, França, não sei o que, não sei o que. Quando a gente fala de África, a gente diz África. Né? E a gente não pensa da forma. Quando a gente fala Oriente Médio, árabe. E a gente chama iraniano de árabe, sendo que iraniano é persa. Né? Muito interessante essa colocação, não refletir sobre isso, não tem elementos maiores, mas talvez tenha uma correspondência aí interessante, né? Essa questão da ancestralidade é bem interessante, porque quando você pensa nas reencarnações de espíritos numa mesma família, vamos dizer, consanguínea, em geral essas reencarnações vão se dando ali por afinidades e experiências comuns. Então isso pode ter a ver também com o campo ancestral de práticas mediúnicas de outras eras, né? O que vai deixando essa marca no perispírito e prontificando os espíritos para dar prosseguimento, ou para já nascer, digamos, com essa sensitividade específica. Bem interessante. Queremos agradecer ao nosso irmão Cláudio Amorim por tudo que ele trouxe, né, a cada um de nós, encarnados e desencarnados, pelo conhecimento compartilhado. Vamos então, né, informar nesse momento que hoje, especialmente, o nosso passe será coletivo. Pedimos então a presença, né, dos nossos passistas que possam se posicionar. Amado Mestre Jesus, nosso modelo e guia, queremos agradecer por tudo que recebemos nesses breves minutos que rapidamente se passaram. Agradecer também aos espíritos amigos, trabalhadores desta seara, que aproveitou esse momento de reflexão, onde cada um de nós, de forma atentiva ao que estávamos ouvindo, esses espíritos amigos aproveitaram para trabalhar o nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual, organizando o campo de força, esteja necessitando de um certo equilíbrio, e assim foi trabalhando a cada um de nós, trabalhando também os espíritos desencarnados que foram trazidos, porque também existe a necessidade que a tua luz, Mestre Jesus, possa envolver a cada um de nós. E agora, mais firmes, depois desse trabalho de esclarecimento, que possamos juntos fortalecer essa vibração, para que possamos envolver os nossos amores encarnados e desencarnados, que a nossa família seja visitada também e que possamos aumentar, ampliar a família universal, que essa vibração chegue a todos os locais onde existem espíritos necessitando, seja de forma física, seja mental, onde tantos irmãos atravessam horas de sofrimento, que os hospitais, as penitenciárias, as ruas, as calçadas, onde os nossos irmãos, muitos têm como seu lar.
Que a tua luz, Pai, possa envolver todos os nossos irmãos, envolvendo os nossos policiais militares, homens e mulheres, que estão nesse trabalho de proteção à comunidade, onde muitos saem, muitas vezes, com suas necessidades e seus sofrimentos, mas que é necessário sair para desempenhar a sua função. Que esses homens e mulheres, nesse momento, onde muitos estão nas comunidades da nossa cidade, na área de risco, que a tua luz, Pai, possa ser essa proteção, para que depois de um dia de trabalho possam retornar aos seus lares. E assim, Senhor, que a tua luz possa se expandir, envolvendo a todos os espíritos desencarnados, para que também alcancem o equilíbrio e que possa dar continuidade à caminhada. Mais uma vez, com gratidão, elevamos o nosso pensamento, rogando que possamos retornar aos nossos lares, sob o amparo e assistência dos Espíritos amigos, que levemos conosco tudo que aqui aprendemos, tudo que rememoramos, para que possa servir de mais uma ferramenta para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Se conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Jesus, como estrela guia, não se deve esconder. Devemos saber o caminho certo que a luz vem mostrar. É dia em plena claridade, o egoísmo ofuscou, deixando de